aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e o vídeo de hoje é sobre escalas. Eu já dei um spoiler aqui, então apresentei aqui algumas escalas, 30 para 1, 1 para 30 mil, 4 para 100. Porque eu quero dizer que, na verdade, a escala é um caso especial de razão, que a gente já viu lá no módulo 2. Mas por que a gente vai dedicar um módulo só para escalas? Porque é um assunto bem recorrente e é bem importante que a gente fale sobre ele com uma certa atenção. Se vocês puxarem um pouquinho na memória, vocês vão lembrar que em geografia, em algum momento, vocês devem ter visto escala como desenho sobre desão. Particularmente, eu gosto de pensar em escala como a medida no modelo sobre a medida na realidade, na vida real. Como vocês viram, escala não tem unidade, é uma razão, é um quociente sem unidade. Se não aparece unidade, é porque as unidades se cancelaram. E se as unidades se cancelaram, então a gente sempre tem que trabalhar com a mesma unidade. Se a minha medida no modelo é em centímetros, eu vou ter a medida na realidade em centímetros. Medida no modelo em metros, medida na realidade em metros, e assim por diante. Vocês hoje vão descobrir os meus dotes de desenho, só que não. É como se fosse a réplica de um carro. Tá na escala 1 para 38, eu posso escrever tanto 1, 2 pontinhos 38, ou na forma de uma fração. E o que isso aqui está me dizendo? Então, que 1 centímetro no modelo equivale a 38 centímetros na vida real. Ou ainda, se tu quiser utilizar outra unidade de medida, por exemplo, polegadas. 1 polegada no modelo equivale a 38 polegadas na vida real. Então, não esqueçam sempre na mesma unidade. E aí, nessa figura, nesse meu desenho, o carro mede 11 centímetros de comprimento. E eu quero saber qual é a medida desse carro na vida real. Então, sempre parte do pressuposto que a escala é a medida no modelo sobre a medida na vida real. Qual é a minha escala nesse caso? É 1 para 38. O que eu tenho? Eu tenho a minha medida no modelo, que é de 11 centímetros. E eu quero descobrir a medida real desse carro. Chamar de X, que é o que tu quer descobrir. E percebam que o que a gente tem agora aqui é uma proporção. E o que a proporção nos permite fazer? Lembra da regrinha de multiplicar cruzado? É isso que a gente vai fazer. 1 vezes x, x. 38 vezes 11, 418. 418 o quê? Esse 11 era em centímetros, então essa medida que eu achei também vai ser em centímetros. A medida desse carro na vida real é de 418 centímetros, ou ainda 4,18 metros. Beleza? Um pouco menos comum, pessoal, mas pode acontecer, é a gente ter uma escala aumentada. Quando eu falo modelo, normalmente a gente trabalha com mapas, mas esse meu modelo pode ser uma maquete, uma réplica, uma estátua, enfim, tá bem? Então, olha só, aqui eu tenho o desenho de uma joaninha. Obviamente, a joaninha ela é pequenininha, então eu aumentei, esse desenho está ampliado. Numa escala de 20 para 1, e esse desenho mede 100 milímetros. E eu quero descobrir a medida dessa joaninha na vida real. Então, vamos lá. Parte sempre do pressuposto que escala é a medida no modelo sobre a medida na vida real. A escala, nesse caso, é 20 sobre 1. O que eu tenho aqui é a medida no modelo, e a medida no meu modelo é 100. E eu quero descobrir a medida na vida real. Vou colocar x. Novamente, estamos num problema de proporção, então eu posso multiplicar cruzado. Eu vou ter 20 vezes x, 20x, igual a 1 vezes 100, 100. Eu já posso simplificar, né, esses zeros aqui. Esse 2 vai passar dividindo. O x vai ser 10 dividido por 2, que é 5. 5 o quê? A minha medida no modelo estava em milímetros, então a medida na vida real também está em milímetro. Uma coisa que às vezes pode gerar algum problema é
quando a gente trabalha com duas escalas e saber qual escala é maior, qual escala é menor. Então, percebam aqui, eu tenho o mapa do Brasil numa escala de 1 para 36 mil. Porém, tu quer fazer uma viagem para o Nordeste e com isso tu quer olhar com mais detalhe o mapa do Nordeste e aí tu amplia esse mapa numa escala de 1 para 25 mil. E aí eu pergunto para ti, qual é a escala maior? 1 para 36 mil ou 1 para 25 mil? Pessoal, aqui a gente primeiro pode pensar matematicamente. Aqui eu estou dividindo por 36 mil e aqui eu estou dividindo em 25 mil. O que a gente sabe? Enquanto mais partes eu dividir, menor vai ser o meu número. Então, essa escala aqui é menor e essa escala aqui é maior. Uma coisa que pode ajudar é pensar em detalhamento. Essa aqui tem um nível maior de detalhamento, eu consigo ver melhor, eu consigo ver mais detalhes. E essa tem um menor detalhamento, né? A imagem está menor, mais reduzida. Beleza? Vamos fazer um exemplinho, então? Então, aqui eu tenho a situação de um mapa. Essa luzinha aqui, isso melhora. Numa escala de 1 para 50 mil, duas cidades A e B, e no mapa a distância entre elas é de 7 centímetros. Eu quero saber qual é a distância entre essas cidades na vida real. Então, de novo, parte do pressuposto que escala é a medida no modelo sobre a medida na vida real. Qual que é a nossa escala aqui? 1 para 50 mil. A medida no modelo é 7 e quero descobrir a minha medida na vida real, que eu vou chamar de x. Temos um problema de proporção, multiplico o cruzado. 1 vezes x eu vou ter x, 50 mil vezes 7. Então, eu vou ter que x, pensa comigo, 5 vezes 7, 35. E aí, eu só dou um Ctrl+C, Ctrl+V nesses 4 zeros ali. Então, x é 350 mil, o quê? Qual unidade? A minha medida no modelo estava em centímetros, então, essa medida também estará em centímetros. Mas, pessoal, pensa comigo. É comum alguém dar a informação de distância entre cidade em centímetros? Não, normalmente a gente dá em quilômetros, né? Vou passar isso aqui para quilômetros. Vocês podem ter um maior aprofundamento desse conteúdo na nossa videoaula do módulo 1, de conversão de unidades. Mas então aqui eu vou fazer a seguinte ideia. Eu primeiro vou passar para metro. Por quê? Porque eu sei que 1 metro equivale a 1... Oi, tudo bom? 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu quero passar de centímetros para metro, pessoal, eu isolo centímetro nessa equação. E aí, o que eu vou ter que fazer com esse 100? Esse 100 vai passar dividindo. Então, eu vou simplesmente dividir por 100. E dividir por 100, o que é? É reduzir esse número, ou seja, andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas eu vou andar para a esquerda? Tantos quantos zeros eu tiver. Se eu tenho 2 zeros, a minha vírgula estava aqui, vai andar 1, 2 casas para a esquerda. Então, eu vou chegar em 3.500 metros. Tá, mas eu quero isso em quilômetro. Pensa a mesma história. O que tu sabe? Que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Se tu quer passar de metro para quilômetro, tu tem que isolar o metro. E aí, o que tu vai ter que fazer? Passar esse 1.000 dividindo. Então, se tu quer transformar de metro para quilômetro, tu vai dividir por 1.000. A ideia é exatamente a mesma. Agora, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, quantas casas? 3, porque eu tenho 3 zeros. A vírgula estava aqui, certo? 1, 2, 3 casas para a esquerda, eu chego em 3,5. 3,5 o quê? Quilômetros. Então, a distância entre essas cidades, na vida real, é de 3,5 quilômetros. Ok, pessoal? Agora, conversão de escalas. Isso é uma coisa bem importante que a gente tem que saber. Todas as escalas que a gente viu até agora eram escalas lineares, ou seja, de comprimento. Metro, centímetro, milímetro, quilômetros, polegadas, enfim.
Se eu quiser converter uma escala linear para uma escala de área, ou seja, uma escala superficial, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elevar essa minha escala ao quadrado. E se eu quisesse converter essa minha escala linear numa escala de volume, numa escala volumétrica, elevar ao cubo, ok? Bom, um último exemplinho. A gente tem a planta de uma casa, que foi feita numa escala de 1:80. E nessa planta, a área da casa é de 100 centímetros quadrados. Eu quero saber qual é a área real da casa. Então, tomem muito cuidado aqui, pessoal, porque essa escala aqui é a escala linear. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a escala que corresponde à área, ou seja, a escala superficial. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? 1:80 é a escala linear. Se eu quero essa escala superficial, eu faço o quê? Eu elevo ao quadrado. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, 80 ao quadrado. Como é que eu faço 80 ao quadrado? Primeiro eu penso, 8 ao quadrado é quanto? 64. Os zeros, como é que a gente faz? Se tá ao quadrado, eu duplico. Eu tinha 1 zero, duplico, vou ter 2. Então, essa é a minha escala superficial, a minha escala que eu trabalho com área. Agora, a gente vai para aquela história, né? Escala é a medida no modelo sobre a medida na vida real. Lembrando que agora eu quero trabalhar com área, então eu vou trabalhar com a minha escala superficial, que é 1:6.400. E aí, o que eu tenho? A minha área no modelo. A minha área no modelo é 100. E aí, eu quero descobrir a minha área real. Novamente, temos uma proporção, multiplicamos cruzado, né? Então, 1 vezes x, x. 6.400 vezes 100, né? Se eu multiplicar por 100, nada mais é do que acrescentar esses 2 zeros do 100 ali no final. Então, a gente vai ter mais os 2 zeros do 100, 640 mil. O que, né, pessoal? Isso aqui estava em qual unidade mesmo? Centímetros quadrados. Então, aqui a gente vai encontrar a área da casa também em centímetros quadrados. Novamente, não é comum a gente encontrar isso, né? Normalmente, a área de casa a gente encontra em metros quadrados. Então, vamos fazer uma conversa aqui, ó. O que seria esse 1 metro quadrado? Gente, 1 metro não é a mesma coisa que 100 centímetros? E esse 1 metro está elevado ao quadrado, então eu elevo esse meu 100 centímetros ao quadrado. E esse quadrado, ele vai tanto para o número quanto para a unidade. Então, vamos lá, 1 ao quadrado é 1. Os zeros, o que eu faço? Se está ao quadrado, eu duplico. Então, eu tinha 2 zeros, dupliquei, fico com 4 zeros. O centímetro também vai ficar ao quadrado. Então, vamos só reescrever aqui, ó. 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. De novo, se eu quero passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu isolo o centímetro quadrado. E com isso, eu vou passar esse meu 10.000 dividindo. Então, se eu quiser passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu simplesmente vou dividir por 10.000 esse meu 640 mil. Então, vamos ver. Dividir por 10.000, o que é? Eu vou andar com a vírgula para a esquerda, quantas casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, a vírgula vai parar ali. Então, a gente vai ter 64 metros quadrados. Essa é a área real da casa. Beleza, pessoal? Agora que eu vi que estava fora do enquadramento. Por hoje era isso. Um abraço. Tchau, tchau.